O tema que a gente tem pregado aqui nas quintas-feiras à noite é sobre prosperidade, e o título dessa série que eu estou ministrando aqui é Prosperidade Plena. Provavelmente a gente não vai ter aqui os dias todos que a gente precisaria, porque nós fizemos uma combinação de ministrarmos durante 7 quintas-feiras. E a gente precisaria talvez de umas 20 para falar sobre prosperidade plena, porque prosperidade não se restringe a dinheiro. Prosperidade é muito mais do que dinheiro. Aqueles que criticam aquilo que eles chamam de teologia da prosperidade, em primeiro lugar, a teologia da prosperidade não existe. Existe a prosperidade bíblica. Você já deve ter lido na Bíblia, talvez, a palavra prosperidade. Mas talvez você já tenha lido outras palavras que são sinônimos, que no hebraico ou no grego têm o mesmo significado e poderiam ser traduzidas pela mesma palavra. Por exemplo, quem já leu na Bíblia a palavra bem-aventurado? Já leu essa palavra bem-aventurado? Por exemplo, a Bíblia diz que Maria foi bem-aventurada entre as mulheres. O anjo aparece para Maria para anunciar que ela viria a ser a mãe de Jesus, e o anjo já chega dizendo: bem-aventurada é você entre as mulheres. A palavra bem-aventurado ou bem-aventurada significa também próspero. Quem já leu a palavra abençoado na Bíblia? Ou abençoada, ou bênção na Bíblia alguma vez? A palavra bênção, ou abençoado, abençoada, também pode ser traduzida como próspero, sadio, vitorioso. São palavras que no hebraico ou no grego, o hebraico do Antigo Testamento ou o grego do Novo Testamento, podem ser traduzidas do mesmo modo. Então, ser contra a chamada teologia da prosperidade é ser contra a Bíblia, porque a Bíblia é que diz que nós somos abençoados, bem-aventurados, prósperos. Isso tudo é um conceito que Deus tem a nosso respeito, é promessa de Deus, e é preciso que a gente entenda, em especial nós, que somos gente da nova aliança. Você pode confirmar isso comigo? Diga assim: eu sou gente da nova aliança. A antiga aliança foi muito boa, foi muito legal, mas ela caducou, e por isso ela foi substituída por uma nova. Se você for ler o livro de Hebreus diz para nós que se a primeira aliança, a antiga aliança, tivesse sido perfeita, não se estaria buscando espaço para uma nova. É claro, é óbvio. Se o que é o antigo, mas está funcionando, vou mexer para quê? Já não tem um ditado que diz isso? Time que está vencendo, não se mexe. Então, se o time está ganhando, vou mexer para quê? Mas a Bíblia também nos mostra que essa antiga aliança, ela foi muito boa, ela era maravilhosa, mas ela caducou e se estabeleceu em Cristo uma nova aliança. E na nova aliança, isso é um conceito importantíssimo de você gravar no seu coração e lembrar disso, que se na antiga aliança o povo tinha promessas, na nova aliança nós temos herança. Vou repetir para você, que eu acho que você ficou assim meio... Aquilo que era promessa para o povo da antiga aliança, para nós já não é promessa, é herança. Porque promessa é algo que ainda vai acontecer para você receber. Herança é algo que você desfruta depois que o testador morreu. Quando o testador, aquele que fez o testamento, morre, aquele que é alvo da herança tem o direito de começar a desfrutar da sua herança. Amém? Eu não sou advogado não, mas disso aí eu entendo. Quando o sujeito fez um testamento, enquanto ele está vivo, o herdeiro não pode desfrutar da herança. Mas no momento em que o testador, o dono da herança, morreu, agora o dono da herança não é mais o defunto. O dono da herança é o herdeiro. Aquilo que era promessa para as pessoas, para o povo de Israel, para o povo de Deus, na antiga aliança, para nós já não é promessa, para nós agora é herança. Já é hora de desfrutar. Amém? Queria que você desse uma cutucada na pessoa que está do seu lado e dissesse para ela: meu irmão ou minha irmã, já está na hora de você desfrutar da sua herança. Já passou até da hora de você começar a desfrutar da sua herança.
Eu vou falar nessa noite aqui um pouquinho para você a respeito de dízimo. Aliás, se você... Quem é que está com o telefone que tem câmera, com o celular que tem câmera aí? 99,9% das pessoas. Então faz uma coisa, fica de pé e tira uma selfie. E posta no Instagram. E bota uma legenda, tô na nova. Quando você tirar a foto, você faz assim, ó, dízimo. Que é passar com aquele sorriso bem largo. Fica de pé aí, gente. Pega o celular, bate uma selfie. Bate uma selfie aí, com um sorriso bem grande, assim, ó, dízimo. E bota um hashtag Tona Nova. E bota aí no Instagram, para todo mundo ver. Eu sei que tem igreja que o pastor manda recolher celular, não gosta de celular, manda guardar o celular, silenciar o celular, mas aqui na Nova a gente quer que você use o celular. Já vi até um pastor amaldiçoar celular. Celular tocou no meio do culto. O pastor ficou tão bravo, desliga essa porcaria, não consegue ficar uma hora sem essa porcaria ligada, vou amaldiçoar, tudo que é celular aqui vai quebrar. E não adianta consertar, porque se consertar vai quebrar de novo. Meu Deus do céu, que irritação por causa do celular. Tira uma selfie aí, porque a gente vai falar um pouquinho sobre dízimo. O dízimo, o meu ministério é muito de ensino, né? Então eu lanço certos conceitos que eu acho fundamental de você aprender, porque o resto se desenvolve em cima dos conceitos. E deixa eu te lançar esse conceito aqui. O dízimo é um princípio. Repita comigo aí. O dízimo é um princípio. Não, peraí, vamos repetir isso agora com mais, como quem acredita. Diga comigo, o dízimo é um princípio. O dízimo é um princípio. O dízimo não é uma lei. Por que muitas igrejas, muitos pastores e muitos teólogos brigam? Uma ala diz que o dízimo é válido para hoje. Um outro grupo diz que não, o dízimo já era, porque o dízimo era da lei. E o fim da lei é Cristo. Então a lei acabou, o dízimo foi para o ralo. O dízimo acabou. Mas o dízimo não é uma lei. O dízimo é um princípio. Você consegue entender que uma lei pode caducar, mas princípios permanecem. Por exemplo, quando você fala sobre honestidade, honestidade não é uma lei, honestidade é um princípio. Honra não é uma lei, honra é um princípio. Quando a gente fala sobre honestidade, a lei, ela incorporou o princípio da honestidade. Então, se você roubar, você está corrompendo, transgredindo um princípio, que é o princípio da honestidade, e a lei, como incorporou o princípio da honestidade, prevê que você está sujeito a uma pena, que pode ser trabalho, para uma ONG, pode ser cadeia, pode ser um monte de coisa, mas a honestidade não é uma lei, é um princípio. Quando você entende apenas que honestidade é uma lei, você só é honesto por medo da lei. Então você se mantém honesto enquanto houver a possibilidade da lei te grampear. Mas se não tiver ninguém olhando, ninguém viu. Por que eu não preciso ser honesto quando ninguém está vendo? Porque eu entendo apenas a honestidade como uma lei. Mas quando você tem a honestidade como um princípio, você aprendeu isso em algum lugar, em casa, ou na escola, ou na igreja, por revelação de Jesus, você é uma nova criatura, você era uma pessoa desonesta, mas você nasceu de novo em Cristo, e Cristo plantou no seu coração o princípio da honestidade. Então agora, mesmo que não haja ninguém olhando, você não rouba. Por quê? Porque honestidade para você não é mais um problema relacionado com a lei. Honestidade para você agora é um princípio de vida. Amém. Dízimo não é lei. A lei incorporou o dízimo. Mas o dízimo é um princípio.
E por que eu posso dizer para você que o dízimo é um princípio e não uma lei? Um princípio, ele é válido seja na antiga aliança, seja na nova. Você não é honesto na nova e era desonesto na antiga. Você continua sendo honesto, seja na antiga, seja na nova aliança, porque honestidade é um princípio. Honra é um princípio, na antiga aliança ou na nova. Na antiga aliança havia uma lei, a honra foi incorporada pela lei, mas honra não é coisa da lei, a honra precede a lei, mas a lei incorporou a honra. Honra pai e mãe, é o primeiro mandamento com promessa, honrar pai e mãe para que a tua vida seja longa e os teus dias se prolonguem sobre a terra. Mas a honra não foi inventada pela lei, a honra foi incorporada pela lei. Você está entendendo isso aí? Da mesma forma, o dízimo não foi inventado pela lei, o dízimo foi incorporado pela lei. O dízimo ele já era algo, e por que eu posso dizer para você que o dízimo é um princípio? Porque o dízimo já é citado no livro do princípio. Qual é o livro do princípio na Bíblia? Gênesis. Dá uma chegada comigo então, em Gênesis capítulo 2, se você não tiver com Bíblia, ou mesmo no seu celular, se você não der tempo de abrir, vai estar projetado ali. Eu estou sem o passador, passa aí no computador, tem alguém no computador para passar? Passa aí para mim que eu estou sem aquele passador aqui. Gênesis capítulo 2, pode ir para o próximo, Gênesis capítulo 2 aí, Gênesis capítulo 2, versículo 15, 16 e 17, olha só o que diz aqui: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. O que Deus estava estabelecendo aqui? Um princípio. Adão, é o seguinte: em tudo o que eu criei, e eu entreguei para você a terra, eu entreguei para você o jardim, mas nesse jardim tem uma porção que você não deve tocar. Entenda só o seguinte: a palavra de Deus, ela muitas vezes, a interpretação da palavra, interpretação bíblica, muitas vezes é como uma cebola. Você olha para uma cebola e a cebola tem várias camadas. E muitas vezes a gente consegue olhar para um versículo e só enxergar uma camada, mas ele muitas vezes tem várias camadas. É por isso que você muitas vezes vem a um culto e ouve o pastor pregar sobre um determinado versículo, e depois, um tempo, algumas semanas, alguns meses depois, o pastor prega sobre o mesmo versículo, mas ele vai para uma outra camada, e aí parece que ele prega uma coisa nova. Caramba, eu pensei que ele já tinha esgotado aquele versículo naquela pregação que ele pregou há um mês atrás, mas hoje ele está citando o mesmo versículo e parece que ele está indo para uma camada diferente, e de repente você ouve 10 pregações diferentes sobre o mesmo versículo, mas é porque ali tem camadas diferentes. E esse versículo aqui, quando Deus fala para Adão não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, há uma camada aqui que fala sobre lei e graça. Existiam duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, ou melhor, havia N árvores no jardim, mas haviam duas árvores especiais, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não disse para Adão: dessa árvore aqui é da vida, você não pode comer. Ele disse apenas: você não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque a árvore da vida, ela aponta para Jesus, ela aponta para a graça. A árvore do conhecimento do bem e do mal, na verdade, aponta para a lei. Não coma dessa árvore, porque quando você comer, se você comer dela, certamente você morrerá. Mas há uma outra camada que precisa ser enxergada. Deus estava dizendo o seguinte para Adão: Adão, em tudo que eu entreguei para você administrar, para você desfrutar,
tem uma parte que pertence a mim e você não pode meter a mão, porque certamente no dia que você meter a mão, você morrerá. Vai dar ruim, vai dar problema. Então, naquilo que eu separei para mim, que me pertence, não meta a mão. Você pode meter a mão no que você quiser, inclusive na árvore da vida. Você pode comer à vontade da árvore da vida, porque ela vai fornecer para você vida em abundância. Mas dessa aqui, não coma, porque essa aqui eu reservei, e dessa aqui você não deve meter a mão. O princípio que Deus estava mostrando para Adão, Deus não deu uma instrução para Adão, dizendo assim: Adão, vou te ensinar sobre o dízimo. É o seguinte: em tudo que tem aqui, você vai ter árvores frutíferas, você vai colher, mas 10% da colheita me pertence. Olha, você vai cultivar trigo, e quando você vier para colher o trigo, 10% dessa colheita você vai oferecer em sacrifício a mim. Não, eu vou começar te ensinando de uma forma bem didática. Não vou te dar uma teoria. De tudo que você tem aqui, você pode desfrutar à vontade, inclusive da árvore da vida. Mas há uma porção aqui que eu não quero que você meta a mão, porque no dia que você meter a mão vai dar ruim. O primeiro homicídio que houve na face da terra está registrado em Gênesis 4. Vamos dar uma olhada em Gênesis capítulo 4. Dá uma adiantada. Gênesis capítulo 4, versículos de 1 a 7. Diz assim: Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois, em outra ocasião, ela deu luz a um filho chamado Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Então a Bíblia está contando resumidamente aqui um período de um tempo razoavelmente grande, porque ela fala que Adão, ele teve relacionamento com a sua esposa, ela engravidou, passa-se o tempo da gravidez, nasce um filho que é chamado de Caim, passa-se um tempo, que não foi no dia seguinte, ela não engravidou no dia seguinte que Caim nasceu. Passa-se um tempo, ele se relaciona novamente com ela, ela engravida outra vez e nasce um garoto que eles deram o nome de Abel. E o tempo passa, esses dois garotos crescem, um vira pastor de ovelhas, Abel, e o outro vira agricultor, Caim. A história segue, e diz agora no versículo 3: aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Essa expressão, uma oferta aqui, é importante para a gente entender o que o versículo está dizendo para nós. Caim, ele trouxe uma oferta, enquanto que Abel, por sua vez, trouxe das primícias. E eu destaquei essas duas palavras ali, em itálico e em amarelo, para chamar sua atenção a respeito de uma oferta e primícias. A diferença entre aquilo que Caim trouxe e aquilo que Abel trouxe é que Caim trouxe uma oferta qualquer, enquanto que Abel trouxe das primícias. O termo primícias também pode ser traduzido como primeiros frutos. Se você der uma olhada mais adiante, já chegando na lei de Moisés, a lei de Moisés fala que as primícias pertencem a Deus, os primeiros frutos. Quando se relaciona com colheita, né? Os primeiros frutos, as primeiras maçãs, as primeiras mangas, os primeiros abacaxis que você colher, as primícias, os primeiros frutos pertencem a Deus. Mas os primeiros frutos também das crias, a primeira ovelha que nascer, o primeiro boi que nascer, a primeira vaca que nascer, a primeira galinha, tudo isso pertence a Deus. Pertence a Deus. E primícias é sinônimo de dízimo. Eu sei que tem igrejas que advogam e pensam e dizem e ensinam que primícias é uma coisa, dízimo é outra. Não existe base bíblica para fazer essa separação. Eu sei que tem igrejas até que dizem o seguinte: não, o dízimo é 10% de tudo que chega na sua mão, então 10% é de Deus. E as primícias é 1/30 do seu salário. Então 1/30 pertence ao pastor.
Você vai separar um 30avo, que é uma oferta específica, não é para Deus, não é para a igreja, é para o pastor. Isso é uma interpretação maravilhosa. Eu tô entregando a verdade para você, mas a mentira seria vantajosa para mim. Porque se eu continuasse dizendo para você, não, é um 30avo do seu salário, além do dízimo, você tem que separar um 30avos, né, multiplica, faz a conta lá de dividir do seu salário, eu ganho X, um 30avos pertence ao pastor. E todo mundo traria uma oferta específica só para o pastor. O problema aqui ia ser grande, porque a gente tem uma penca de pastor, eu ia ter que dividir com todos eles, aí não ia ser tão vantagem assim. Mas, na verdade, primícias não é um 30avos do seu salário que pertence ao pastor. Primícias é sinônimo de dízimo. Então dá uma olhada nisso aqui. A gente não sabe, porque eu disse para você que entre aquele primeiro versículo que a gente estava lendo do capítulo 4 e esse versículo aqui, já correu um bocado de tempo. Já correu alguns anos. Aqui, Caim e Abel já eram 2 homens feitos. Já eram no mínimo 2 rapazes, né? Já com consciência e capacidade de trabalho, porque um estava trabalhando como agricultor, o outro estava trabalhando como pastor de ovelhas. E aí, Caim traz uma oferta. Não foi algo do nada. Lembre-se que aqui passaram vários anos. Adão passou tempos ensinando alguma coisa para os seus filhos. E uma das coisas que Adão ensinou para os seus filhos foi a respeito de quem Deus é, a respeito da falha dele. E Adão não ensinou isso só para Caim e Abel. Se você for dar uma olhada, ninguém lê aquelas genealogias, fulano que gerou Beltrano, que gerou Ciclano, que gerou não sei quem, que gerou bababá, né? Aqueles nomes esquisitíssimos que tem na Bíblia, com aquela geração toda. Caim, que gerou Abel, aí com aqueles nomes, que gerou Malalael, que gerou Lalatiel, que gerou Salababel, que gerou Noé, que gerou Matusalém. Adão viveu 930 anos. Se você colocar esses nomes e as idades todas em linha para fazer um gráfico, você vai ver que Adão só não conheceu dessa galera toda, Adão só não conheceu Noé. Ele morreu um pouco antes. Noé ele não chegou a conhecer, mas até Matusalém, Adão estava lá. E Adão foi ensinando a cada um deles. Cara, eu pisei na bola. Esse estrago todo que vocês estão vendo aí, a culpa fui eu que pisei. Aliás, disse o pastor Costa Neto, eu fui pregar numa conferência junto com ele, e ele estava pregando, ele falou que provavelmente no céu, Adão está num canto cercado de segurança, um monte de anjos fazendo segurança, porque quem chega lá, não, eu quero falar com esse cara, me larga que eu vou pegar, porque deu ruim, foi por causa dele. Deve ter um montão de segurança lá, tomando conta de Adão. E Adão ensinou aos seus filhos e aos seus descendentes, e a prova disso é que depois que Caim assassina Abel, mais tarde Adão e Eva tiveram um outro filho chamado Sete, e a Bíblia diz que a partir de Sete, passou-se a prestar sacrifício, a adoração a Deus sobre a face da terra, porque Adão ensinou a esses filhos a respeito de princípios, e um dos princípios que Adão ensinou para Caim e Abel foi o princípio das primícias, o princípio do dízimo. Aí no final de um tempo, depois que tinham se passado um tempo, esses caras cresceram, já se tornaram homens feitos, adolescentes, não sei, mas já está aí com talvez 19, 20 anos, e um se tornou lavrador, o outro se tornou pastor de ovelhas. Já ao final desse tempo, um trouxe uma oferta, e o outro trouxe das primícias. E aí a Bíblia diz o seguinte, que Abel trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. E Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Ficou chateado, aborrecido. E aí, Deus pergunta, Caim, por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito?
Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine, é necessário que você o vença. Olha só o que Deus diz para ele: está com essa cara fechada aí por quê? Está com essa cara de quem chupou um limão azedo por causa de quê? Você não está sabendo que o que você fez foi errado? Você trouxe uma oferta qualquer, você não trouxe das primícias, você trouxe um troço qualquer. Você é lavrador e é muito justo que você tenha trazido o fruto daquilo que você plantou. Ninguém pode imaginar que a ira de Deus em relação à oferta de Caim era porque não era uma ovelha para derramar sangue. Há um aspecto, há uma camada de interpretação nesse versículo que fala sobre o sangue da ovelha que Abel derramou, como sacrifício, como primícia que ele trouxe. Mas Deus não poderia ficar contrariado com a oferta de Caim, porque era o que ele tinha para oferecer. E quando você vai ao livro da lei, na lei Deus aceitava a oferta de farinha, de trigo, de milho, de cevada, de vinho. Então Deus não podia ter ficado irado com ele, porque a oferta do cara era uma oferta de frutos da lavoura. O problema é que foi uma oferta qualquer. Ele trouxe o que sobrou. Ele não trouxe da primícia. Primícia é primeiro fruto. Não foi o que Caim fez. Ele trouxe um troço qualquer. Sobrou um montão de tomate, leva para Deus. E a colheita aqui sobrou um montão de caqui, leva para Deus. Sobrou aqui também um bocado de repolho, leva para Deus. Sobrou aqui um alface, ficou meio queimada, leva para Deus. Vou levar 2 toneladas para Deus. E Deus olha para ele e fala assim: cara, isso aí não. Você está trazendo o resto. Você não está trazendo a primícia. Você está trazendo o que sobrou. Você trouxe uma oferta qualquer. Enquanto que o teu irmão trouxe das primícias. Será que você não está entendendo, Caim, que se você fizer o que é certo, a tua oferta vai ser aceita? Mas Caim, ele foi tão estúpido, que ao invés de simplesmente trazer das primícias, ele foi lá e matou o irmão. Ou seja, o primeiro homicídio na face da terra aconteceu em função do quê? Problema com relação ao dízimo. Primeiro homicídio que aconteceu na face da terra, aconteceu por um problema relacionado com o dízimo. O sujeito não trouxe o dízimo, não trouxe a primícia, ficou chateado porque o irmão levou, e em vez de fazer o que era certo, foi lá e matou o irmão. Agora, ouça só o seguinte: quando você faz o que é o certo, quando você faz o que é o certo, quando você traz o seu dízimo para a casa do Senhor, para a obra de Deus, vai ter alguém, como teve um Caim, que vai querer te matar, não com uma faca, não com uma pedra, mas com palavras. Você agora está levando dízimo? O quê? Está dando dinheiro para pastor? Está dando dinheiro para a igreja? Alguém já ouviu esse tipo de conversa alguma vez na vida? Alô? Quantas são as esposas que se convertem e tomam uma decisão: eu vou me tornar dizimista, e o marido não se converte, o marido incrédulo, diz: se levar dinheiro para o pastor vai ter, hein? Quantas esposas já foi ameaçada, porque o marido: não, você pode ir à igreja, mas levar dinheiro para esse pastor não, você pode ir à vontade no culto, mas levar dinheiro não, dízimo, não, essa malandragem não. Peraí, quem inventou o dízimo não foi o pastor, quem inventou o dízimo não foi a lei, quem inventou o dízimo foi Deus, e colocou não como um mandamento, mas como um princípio. O dízimo é um princípio, e embutido nesse princípio, entenda só o seguinte: todo princípio, em especial bíblico, sempre provoca honra. Quando você segue um princípio, esse princípio traz na sua vida honra. Se você age com honestidade, isso provoca que você seja, eventualmente, depois de um tempo, você pode não ser honrado no dia seguinte, você pode não ser honrado na semana seguinte, mas se você permanece dentro do princípio da honestidade, em algum momento você vai ser honrado. Se você é uma pessoa que mantém o princípio de, por exemplo, esquece a lei, mas quando você honra pai e mãe, não como fruto da lei, mas como fruto de um princípio, você algum dia, em algum momento, será honrado.
Pastor, mas o meu pai não merece. Ninguém falou que em merecimento, está falando em princípio. Tem gente que não merece a minha honestidade. Mas eu não sou desonesto com o cara porque ele não merece. Eu sou honesto porque eu tenho um princípio. Eu não honro pai e mãe simplesmente porque é meu pai, minha mãe, então fizeram tudo por mim, se sacrificaram e tal. Não, honrar pai e mãe é porque existe um princípio. E dízimo é um princípio. Que você tem que entender agora a questão de que o dízimo, o que ele representa? O que o dízimo representa afinal? O dízimo é um reconhecimento de que Deus é o Senhor de todas as coisas e que Ele é o teu provedor. É só isso. Na antiga aliança, o dízimo era uma obediência. Eu tenho que obedecer. Na nova aliança, não, eu não tenho que obedecer. Se eu não sou dizimista, não vai vir maldição nenhuma sobre mim. Se eu não me tornar dizimista, eu não serei amaldiçoado. Por quê? Porque Jesus levou toda a maldição. E é por isso que eu digo aqui, nos nossos cultos de domingo, quando sou eu que tiro a oferta, eu sempre enfatizo o seguinte: você aqui na nova igreja, você pode ser membro da igreja, frequentar os cultos a sua vida inteira, durante 10, 15, 20, 30 anos, ou até a segunda vinda de Jesus, sem nunca dar um centavo, e ninguém nunca vai cobrar nada de você. Por quê? Porque na antiga aliança, ou você dizimava, ou você ofertava, ou você ficava debaixo de maldição. Na nova aliança, as maldições foram levadas por Jesus na cruz do Calvário. E aí o dízimo, que as pessoas estavam acostumadas a trabalhar e lidar com ele como lei, deixou de ser lei e passou a ser de novo o que ele era lá no Éden, um princípio. Por que voltou a ser? Porque Jesus, ele veio justamente para nos levar de volta para o jardim. Adão pecou no jardim. Adão morreu no jardim e foi expulso do jardim para o mundo. Jesus nasceu no mundo, do mundo ele foi rejeitado e morreu num jardim, e num jardim ele ressuscitou para que nós agora possamos viver de volta no jardim. Amém? Quando ele aparece para Maria Madalena, quando Maria Madalena olha para ele, ela não vê Jesus, ela vê um jardineiro. Senhor, onde é que botaram o corpo do meu Senhor, o seu jardineiro? E Jesus fala assim: ô Maria, sou eu. Jesus, pensei que era o jardineiro. Eu jurava que era o jardineiro. Eu fico na minha cabeça, eu tenho uma imaginação que voa longe. Eu fico imaginando que Jesus, quando ressuscitou, apareceu para Maria Madalena de chapéu de palha, macacão, com um ancinho na mão e uma pá na outra. Porque Adão era o jardineiro do jardim. Foi o primeiro Adão, o jardineiro do jardim do Éden. Jesus é o último Adão. Se no princípio havia o dízimo, o princípio do dízimo, e agora o princípio do dízimo virou lei, a lei em Cristo findou, caducou, e o dízimo agora voltou a ser um princípio, e não mais um mandamento. Na lei do dízimo, existe bênção e maldição. No princípio do dízimo, a bênção. Quando eu dizimo como fruto de uma imposição da lei, eu não dizimo por amor, eu dizimo por medo. Quando eu dizimo como um princípio, eu não tenho mais medo da maldição, então não preciso ter medo, porque se eu não dizimar, não vai vir maldição nenhuma. Então quando eu dizimo, a minha motivação é outra. A minha motivação é porque eu amo a Deus e a sua obra. Porque eu reconheço que Ele é Senhor de todas as coisas, que Ele é o Senhor da minha vida. Amém? Vamos ficar de pé?